cada um de nós, em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Curva a sua cabeça. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por estar na tua presença mais uma vez nesse dia. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor me ajudou durante toda essa semana. E o Senhor me conservou com vida, com saúde, para que eu pudesse estar na tua casa nesta noite. Eu te agradeço, eu te louvo pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia, pelo teu grande poder e pela tua graça. Agora, Senhor, eu te peço, fala comigo através da tua palavra. Tu sabes o quanto eu necessito ouvir a tua palavra e que a tua palavra fale ao meu coração nesta noite. Eu te peço, eu te suplico, porque tu sabes o quanto eu necessito da tua palavra. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5, versículo de número 17. Nos fala do paralítico de Cafarnaum. Quem encontrou diz amém? Vamos nos colocar de pé. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam entre si, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Que é mais fácil dizer: perdoados os seus pecados, ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que age conforme a nossa fé, conforme a nossa confiança no nome dele. A palavra de Deus diz que era um daqueles dias que Jesus saía
para fazer a obra de Deus. E ele estava ensinando. E ali se achavam assentados os fariseus, os mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Esses homens ficavam só observando. Onde Jesus ia, eles iam não porque eles criam, não porque eles queriam milagres. Eles iam para observar o que Jesus estava fazendo. Para observar cada coisa que Jesus fazia. Cada vez que Jesus operava um milagre, eles estavam ali para observar se era milagre mesmo, se Jesus realmente estava fazendo milagres, ou se era apenas da mente das pessoas, né? Glória a Deus. Os fariseus, os doutores da lei, eram homens com muito conhecimento, que achavam que sabiam tudo, né? Que achavam que sabiam tudo. Eles eram mestres da lei. Então, todo mundo pensava que eles sabiam tudo e eles tinham isso na cabeça, que eles eram os mais inteligentes, os mais sábios de todos. Glória a Deus. E eles vieram de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Eram muitos que estavam ali. Glória a Deus. Mas o poder do Senhor estava com Jesus para curar. Sabia que nem sempre você ora e Jesus cura? Sabia disso? Tem o tempo certo dele curar. Tem o tempo certo de você orar por alguém que está enfermo e ele curar a pessoa. De repente você está com um problema de saúde há muito tempo. E várias pessoas já oraram e você ainda não foi curado. Isso não quer dizer que Jesus não cura. Vai chegar o tempo em que alguém que você menos espera vai orar e você vai ser curado. Ou você mesmo vai orar e você vai ser curado. Entendeu? Naquele dia o poder de Deus estava sobre Jesus para curar. A unção da cura estava sobre ele. Isso pode acontecer comigo e com você. Né? De repente, você já orou para uma pessoa várias vezes, a pessoa não foi curada. De repente, chega um dia que você está cheio de unção de cura, você só coloca a mão e repreende o mal, e o mal sai. Em nome de Jesus, porque quem opera em nós é Ele, através do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Glória a Deus, que nessa noite o Senhor esteja aqui para curar. Curar a dor da alma, curar a dor física, curar a nossa mente, nosso coração, curar as nossas vidas em todas as áreas. Porque, de repente, uma área da nossa vida está curada, mas a outra pode estar enferma. E o Senhor sabe disso. Ele sabe onde tocar em nós e onde precisamos de cura. Porque tem a cura física, mas tem a cura espiritual também, que nós precisamos. Muitas vezes nós ficamos tão enfermos espiritualmente que parece que nós não vamos conseguir continuar caminhando, nós não vamos conseguir vencer. Porque é terrível quando o adversário toca no nosso interior. A batalha é travada. Mas o Senhor é aquele que cura toda e qualquer enfermidade. E nesta noite eu creio que Ele está aqui para curar. Curar a dor da alma. A dor da alma, médico nenhum cura. Só o médico dos médicos, que é Jesus, é quem cura a dor da alma. Mas tem dor da alma? Tem. É a dor mais sofrida, é a dor mais terrível que existe. Sabe, quando você não tem vontade de nada, não tem vontade nem de conversar com ninguém, não tem vontade de ver ninguém, não tem vontade de ir a lugar nenhum.
sabe? Você se sente assim uma pessoa inútil, uma pessoa que parece que Deus não está olhando para você, devido às situações que você está vivendo. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso interior. A sua palavra diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe quando eu deito na minha cama eu consigo dormir bem. E você também. E quando nós deitamos não conseguimos dormir. Ficamos com o nosso pensamento vagando. Pensando numa situação, pensando na outra. Pensando na solução para aquele problema. Na dificuldade que estamos enfrentando. Na dificuldade que alguém da nossa família está enfrentando. E o Senhor é aquele que se aproxima de nós nos momentos em que nós achamos, hoje eu nem acho que eu nem vou conseguir dormir, porque são tantos pensamentos na minha mente. Mas o Senhor é aquele que chega em nós e nos manda acalmar. E traz o refrigério para a nossa alma. Porque enquanto o refrigério do Senhor não chega na nossa alma, nós não conseguimos nos aquietar. Nós ficamos assim para lá e para cá, para lá e para cá. Sabe? Não sentimos paz. Mas quando o Senhor chega, o mal sai. A tormenta cessa. A dor vai embora. E a dor da alma, remédio não cura. Tá? Medicação não cura a dor da alma. Quem cura a dor da nossa alma é só o Senhor. Só Ele tem poder para isso. Aquela dor que você sente de muito tempo. Aquela dor que você sente quando você perde alguém que você ama. Aquela dor que fica, sabe? Depois de uma luta, depois de uma dificuldade, depois de uma humilhação, depois que alguém pisa em você. Só o Senhor tira aquele mal. Só o Senhor consegue nos curar. E Ele cura. Glória a Deus. E Ele cura. Quem crê que Ele cura, diga amém. Mas aí eu me admiro desses homens. A palavra não diz quantos homens eram. Mas a palavra diz assim, vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico. Uns homens, eu acho que devia ser uns 4 ou mais, né? Traziam um paralítico num leito. O paralítico não podia nem se levantar. Mas aqueles homens tiveram uma atitude que muitas vezes nos falta, que é a atitude de fé. Porque uma coisa é nós termos fé, e outra coisa é nós termos atitude de fé. A palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Eu posso dizer, eu hoje estou cheia de fé. Olha, eu tenho uma fé enorme. Mas e cadê as obras? E onde estão as obras de fé? Nós falarmos que temos fé não vai resolver nada. Nós temos que ter atitude de fé. Quando nós falamos, eu creio que Jesus cura, eu creio que Ele liberta, eu creio que Ele transforma, e eu creio que só Ele salva. Eu estou falando. Mas para que eu creia, para que eu demonstre realmente a minha fé, eu tenho que ter atitude. Eu tenho que confiar tanto que Ele cura, que eu posso trazer o enfermo para que seja curado. Como esses homens fizeram. Eles tinham ouvido com certeza falar de Jesus. Aquele homem estava paralítico há muito tempo. Deitado naquela cama. Tinha uma vida inútil. Uma vida que só dava trabalho para os outros. A pior coisa que existe é você viver uma vida só de dar trabalho para as pessoas. Porque todo ser humano gosta de ter vida própria, de ser independente, de cuidar das suas coisas, né? De levantar pela manhã, de cuidar da casa, cuidar da família, de trabalhar, de trazer o pão de cada dia para casa. Todo ser humano se sente bem assim. E aquele homem não podia fazer isso. Mas havia aqueles homens, que a Bíblia não fala o nome deles. Ninguém sabe como eles se chamavam. Mas eles tiveram uma atitude de fé. Eles simplesmente pegaram aquele homem naquele leito.
carregaram aquele leito. E outra coisa que eles fizeram, que eu admiro, é que a casa estava cheia. Não se sabe como eles fizeram. Jesus estava ali pregando. E eles queriam colocar aquele homem exatamente na frente de Jesus. Não adiantava eles colocarem o homem lá atrás. De repente, Jesus nem ia ver que o homem estava lá atrás. Ele até podia ver, mas nem podia chegar até lá. Mas eles queriam colocar o homem diante de Jesus. Tem coisas que não adianta você querer resolver à distância. Tem coisas na nossa vida que não adianta nós queremos resolver de longe. Buscar o Senhor de longe. Ou então confiar só na oração dos outros. Mas tem coisas na nossa vida que nós temos que nos aproximar mesmo. Buscar o Senhor bem de perto mesmo. Colocar o Senhor a par de toda a nossa situação. E aqueles homens tiveram uma atitude de fé. Eles pegaram aquele homem. Não tinha como passar pela porta. O que eles fizeram? Entraram pelo telhado. Eram corajosos também. Eles tinham atitude de fé. Eles eram corajosos. Eles eram ousados. Como é que alguém, para colocar uma pessoa diante de Jesus, sobe no telhado, abre um buraco no telhado, porque o homem estava no leito. Não podia ser um buraquinho qualquer, tinha que ser algo assim que coubesse uma cama. Eles abriram lá o telhado, sei lá eu como, mas eu só sei que eles conseguiram colocar o homem de lotada, não tendo como entrar pela porta. Ah, vamos desistir, vamos deixar para outro dia. Quem sabe amanhã, quando ele passar, né? A gente coloca ele assim na rua, quem sabe Jesus passa e repreende essa paralisia e ele fica curado. Não, eles falaram, não é hoje. É hoje que Deus vai operar na vida dele. É hoje que esse homem vai ser de atitude. É hoje, não é amanhã, não. Olha, o que eu tenho para fazer é para hoje. Hoje eu vou cuidar das minhas coisas, hoje eu vou resolver esse problema, hoje eu vou atrás do meu milagre. É como fez a mulher hemorrágica. Aquela mulher estava no fim mesmo da vida. Não havia esperança para ela, ela sabia disso. Porque dinheiro ela não tinha mais. Ela já tinha gasto todo o seu sustento com os médicos. Não tinha mais como comprar remédio, não tinha mais como passar em médico nenhum. Mas ela é hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Eu vou atrás de Jesus, é hoje. Não deixe para amanhã para você ir atrás de Jesus, não. É hoje que nós temos que andar atrás dele. É hoje que nós temos que buscá-lo, é hoje que nós temos que nos aproximar o mais que pudermos dele. E ela foi, andando pelo meio da multidão, tropeçando, caindo, a multidão empurrando, e ela sem forças, não tinha mais força no seu corpo, mas ela se arrastava pelo meio da multidão. E ela dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar nas orlas das vestes dele, na barra das suas vestes, eu ficarei curada deste mal. Ela tinha fé, mas ela precisava de atitude. Não basta só ter fé, irmãos. Temos que ter atitude de fé. Não adianta ficarmos em casa, numa rede, balançando, e a casa desmoronando e tudo caindo por cima de nós. E nós ali, mas eu tenho fé. Mas eu tenho fé. E a atitude de fé, onde é que está? E a atitude de fé, onde está? Porque quando nós temos atitude de fé, a gente sai andando. A gente vai buscar Jesus onde ele estiver. A gente vai atrás dele. A gente sabe onde achá-lo. Vocês sabem onde achar Jesus? Quem sabe vai buscá-lo. Onde nós sabemos que ele vai estar, nós vamos buscá-lo. A palavra diz, buscar é o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então nós temos que sair atrás dele, como aquela mulher fez.
E a palavra diz que ela se aproximou e veio por baixo. E as pessoas reclamando. E ela foi caminhando. E, de repente, ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Glória a Deus. Andando por baixo, tá? Porque muitas vezes, para você e eu tocarmos nas vestes de Jesus, nós temos que ir por baixo. Nós temos que nos humilhar, sabe? A gente tem que fazer como aquela mulher, se arrastar assim, ó, se humilhando, até nós conseguirmos tocar nele, pela nossa fé. Porque o que move o coração do Senhor não é o seu choro, não é as suas lágrimas, mas é a sua fé. É a sua fé no nome dele é que faz com que ele se levante para te socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que aquela mulher foi andando no meio da multidão, e a multidão empurrando, e ela indo, e ela eu acho que ela até se esqueceu que ela estava enferma. Eu acho que ela se esqueceu. E ela foi andando por baixo, e ela conseguiu tocar nas orlas das vestes de Jesus, na barra da veste de Jesus. E na hora que ela tocou, glória a Deus, ela ficou totalmente curada. Jesus sentiu a virtude sair dele na hora. E ele falou, quem me tocou? Os discípulos, Senhor, como quem te tocou? A multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou? Jesus disse, não, alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. Virtude que cura. Saiu dele naquela hora virtude que cura. Glória a Deus, que nessa noite você possa tocar no Senhor. E a virtude da cura vai tocar na raiz da doença. Vai tocar na raiz do mal. E o mal vai sair. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Da palavra de Deus. Que aquela mulher ficou se escondendo. Mas Jesus, ele sabe onde nós estamos. Nós não conseguimos nos esconder dele. Né? Crianças chegam a uma certa idade que elas gostam de se esconder, né? E às vezes elas se escondem dentro do guarda-roupa, dentro do armário, conforme o tamanho delas. E a mãe procura e procura. E elas ficam lá dando risada, porque a mãe está procurando e não está achando, né? Mas Jesus não. Jesus, ele procura e acha. Ele sabe onde nós estamos. E Jesus olhou para a mulher. E a mulher com aquele medo. E Jesus disse... Ela falou para Jesus, Senhor, fui eu quem te toquei. Glória a Deus. E Jesus falou para ele, vai-te em paz. A tua fé te salvou. Glória a Deus, quem nos salva é a nossa fé. Quem nos salva de qualquer situação difícil que nós estamos vivendo. De qualquer situação que as pessoas olham para nós e acham assim, não tem jeito. Algo que seja impossível aos olhos dos homens. Para o Senhor não é. A nossa fé nos salva. A nossa fé nos salva. Diga para o teu irmão, a tua fé te salva. E de qualquer situação, irmãos. Tá? Além da salvação da nossa alma, a nossa fé nos salva de toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Jesus disse para ela, a tua fé te salvou. E a partir daquele momento, a mulher, eu creio que ela já saiu pulando e saltando na presença de Deus, porque as suas forças foram renovadas. Ela se sentiu totalmente curada, totalmente liberta, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas voltando aos homens que levaram o paralítico, a palavra do Senhor diz que eles procuravam introduzir o paralítico diante de Jesus. Glória a Deus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado, no telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes o quê, irmãos? O que Jesus viu neles? Vocês não estão acompanhando a leitura, né? Porque se vocês estivessem, sabiam o que é. Vendo-lhes
Ah, Jesus viu a fé deles, daqueles homens que conduziram o paralítico. Porque para fazer uma obra daquela tem que ter fé, viu, irmãos? Senão não faz, não. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Mas era só isso que eles queriam? Aí chegou a vez dos escribas e dos fariseus. Estavam ali só olhando, só observando, para ver o que Jesus ia fazer. Para depois saírem descendo a lenha em Jesus, né? E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Já acharam alguma coisa para falar de Jesus, né? E Jesus falou para o paralítico: homem, teus pecados estão perdoados. Ah, mas aí chegou a vez dos fariseus. Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Glória a Deus. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, eles nem falaram, eles pensaram, viu? Mas Jesus conhece o nosso pensamento. A única pessoa que lê o pensamento do ser humano é Jesus. O diabo não conhece seus pensamentos, não, viu? O diabo, ele só sabe o que você está pensando se você falar. Ele só sabe o que está se passando na sua mente quando você abre a boca e fala. Ele não tem poder para ler os nossos pensamentos. Graças a Deus. Mas Jesus pode. Então, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou, levanta-te e anda? Porque Jesus sabia que aquele homem estava assim, é porque havia pecado. Porque tem enfermidades que é por causa do pecado. Que, de repente, a pessoa, na sua fraqueza, cometeu. Aí, de repente, fica aquela sequela. Né? Igual esse vírus maldito, essa coronavírus do inferno. Além dela judiar da pessoa, e a pessoa fica ali vários dias, até meses, doente, depois a pessoa ainda fica com a sequela, que às vezes é pior do que a doença. Então, Jesus, ele sabia, ele deixa a sequela. E aquele homem estava paralítico por causa do pecado. A Bíblia não diz que pecado que era. Mas ele se aproximou do homem e ele disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Mas quem pode perdoar pecados senão Deus? O que ele está querendo dizer com isso? Aí Jesus falou para eles: olha, o que vocês estão falando no seu coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? O que é mais fácil dizer? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Então Jesus disse para o paralítico: mas para que saibais, para que todos ali soubessem, inclusive os fariseus que estavam ali só esperando uma chance para descer a lenha em Jesus, né? Para sair falando. Jesus disse para eles: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Glória a Deus. Porque Ele deu a sua vida por nós no Calvário. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele tomou sobre si, louvado seja o seu nome. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Chega! Jesus disse para o paralítico: olha, de hoje para frente chega. Acabou
o teu sofrimento, acabou a tua humilhação. Acabou. Chega de ser humilhado. Chega de ser pisado pelos outros. Chega de ser uma pessoa que para viver dependa só de outras pessoas, que não tem vida própria. O Senhor deu um basta. Deu um basta naquela situação. E Ele pode dar um basta também na sua vida. Chega de humilhação. Eu sei que o Senhor nesta noite está falando para você. Chega de humilhação. Chega de ser humilhado pelas pessoas. Chega de ser pisado pelas pessoas. O Senhor dá um basta na tua humilhação hoje. Basta, chega, acabou. Glória a Deus. O Senhor quer que os seus servos tenham vida própria. O Senhor quer que os seus servos não andem debaixo de jugo. O jugo que pesava sobre nós, o Senhor já arrancou dos nossos ombros. Que é o jugo do pecado. Nós não estamos mais debaixo de jugo. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor disse, levanta-te, toma a tua cama. Aquela cama que, por vários anos, carregava aquele homem. O Senhor inverteu o quadro. Eu amo Jesus porque Ele inverte quadros. Aquela cama que carregava aquele homem, o que aconteceu com ela? Ela passou a ser carregada pelo homem paralítico. O paralítico era carregado naquela cama. E ele vivia em cima daquela cama. Mas a partir daquele dia, o Senhor falou para ele, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele catou a cama e jogou nas costas. Olha que homem forte que ficou, hein? Depois de tanto tempo na cama. Catou a cama, jogou nas costas e saiu andando. Glória a Deus. Este é o Deus que nós servimos. Deus que inverte situações. Deus que pinta um novo quadro na nossa vida. Deus que muda a nossa sorte. E o Senhor está falando hoje para você. Chega de humilhação. Chega de ser pisado pelos homens. Chega de ser capacho do adversário. Porque o Senhor quer te exaltar. O Senhor quer te colocar em posição de exaltação. Então comece a glorificar o nome dEle. Comece a glorificar o nome dEle. Abra a tua boca, glorifique. Exalte o nome do Senhor. Manaia subcanta labachai. O Todo-Poderoso está aqui. O mesmo que operou na vida do paralítico. O mesmo que deu um basta na situação daquele homem. De ser escravo dos outros. De depender dos outros. O Senhor está pintando um novo quadro. O Senhor muda a sua sorte. O Senhor quer fazer algo novo. O Senhor quer transformar. O Senhor quer operar milagres. Irmãos, às vezes o nosso medo impede Deus de operar na nossa vida. O medo impede o Senhor de operar na nossa vida. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus nos fala que o Senhor, pelo seu poder, pelo seu amor, lança fora o medo. Então, chega desse medo. Basta desse medo. Se coloque na presença do Senhor. E saiba que o Senhor quer te exaltar. Saiba que o Senhor quer que você seja não capacho, mas que você seja, aleluia, aquele que o Senhor pode usar, aquele que o Senhor pode operar, aquele que o Senhor pode conduzir, e para que o Senhor possa conduzir você até para abençoar outras pessoas que precisam da bênção do Senhor. Chega de humilhação. Maia subcanta labachurianda labachai.